de novo um bom dia e pedir para a nossa maravilhosa Príscila, direto da Alemanha, ler o nosso pastorino e fazer olha só, a nossa prece de encerramento, que a madame ultimamente está esquecendo de pedir para fluidificar a água, tá? Falhando, não estou Está ouvindo. falhando. Está Acho que falhando? ela quer que eu faça a leitura. Então, vou A gente começar. não está ouvindo, É, Cristina. e que fluidifique a água. Ah, então tá bom. E a prece. Tá. Pastorino hoje nos diz o seguinte. E tá, vou pedir agora. Mas ele sabe, ele não esquece. Tá falhando. Eu vou pedir para fluidificar a água agora no início. Tá. Então a mensagem de hoje é: não fique a pedir coisas. Os braços parados nada produzem. As mãos que não ajudam criam ferrugem. Trabalhe com entusiasmo e alegria, e o próprio trabalho trará, com seus resultados positivos, a solução de todas as suas dificuldades. Procure gostar do trabalho que lhe cabe realizar, e dentro de pouco tempo terá alegria morando em seu coração. Então, assim, Pastorino hoje, né, vem falando que a gente não pode ficar com os braços cruzados, né? Mãos à obra. Jesus falava, né? Meu pai trabalha até hoje e eu também. Então, temos que trabalhar também em todos os momentos, né? Tem a coisa Então, da vou fazer a nossa esterilidade, prece. a esterilidade da fé sem obras. Não existe fé sem obras. Uhum. Pode fazer. Então, assim, vamos fechar os nossos olhos, agradecer primeiramente a Deus, esse Pai de bondade, de amor infinito, justo, por essa oportunidade benfazeja. Agradecemos também a Jesus, nosso Mestre, a Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, aos Espíritos benfeitores e ao nosso anjo da guarda, que está sempre conosco. Basta que entremos em contato com Ele, porque Ele nunca nos abandona. Então, Senhor Jesus, obrigada por essa oportunidade benfazeja, que esse Evangelho, Senhor, que será derramado sobre nós, possa nos fortalecer, possa nos auxiliar, nos dar sabedoria e que possamos vivenciar, Senhor, esse teu evangelho em cada momento das nossas vidas, espalhando o amor, espalhando a paz, os sentimentos bons, por onde quer que estejamos. Senhor Jesus, que uma fagulha do teu amor possa cair por cada irmão que se encontra no planeta Terra, principalmente aqueles que estão em locais de guerra, em locais altamente violentos, que eles possam ser pacificados, Senhor, que eles possam ter uma fagulha desse teu amor que cobre a multidão de pecadores. E, Senhor, pedimos que os médicos espirituais fluidifiquem as nossas águas, colocando o lenitivo necessário para o nosso corpo físico, nosso corpo mental e nosso corpo espiritual. E assim, Senhor, pedimos a tua permissão para iniciarmos o evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E tem um clone da Cristina aqui na reunião. Não, porque está falhando. Então, se está falhando. Se cair, eu já estou aqui. É, né? Então, pode? Hoje é Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho,
fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. No estudo de hoje, o livro é Vinha de Luz de Emmanuel, né? Psicografia de Chico Xavier. O capítulo tem o título Plataforma do Mestre. E aí Emmanuel primeiro cita, né, uma parte do versículo, que é Mateus 1:21. Ele salvará seu povo dos pecados deles. E aí Emmanuel começa explicando, né? Em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas, à custa de morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando-o qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que ele fará do mundo redimido, ainda não sabemos, porque ao soldado o mínimo são defesos os planos do general. A boa nova, todavia, é muito clara, quanto à primeira plataforma dos mestres, do mestre dos mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas mais inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamo-nos, até hoje, em simples fase de começo de apostolado evangélico. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará a vida nova. Né? Então, Emmanuel vem falando que, né, há 2000 anos achavam que Jesus seria aquele revolucionário que ia, né, ia tomar o poder pela guerra, que era um rei, né, que ia implacável, ia sair guerreando com todo mundo. E nada disso, né? Ele só usava o amor. Se passaram, assim, séculos e nós continuamos com as mesmas ideias, né? Guerreando, porque somos egoístas, somos orgulhosos, e ele vem falando, né, da questão que Jesus é o divino governador do planeta, e o que ele fará do planeta nós não sabemos, porque o soldado não sabe o que o general faz, né? Só executa. Então, assim, mas ele vem falando numa parte que a Boa Nova é muito clara, né? Ele não tinha título, ele só exemplificava com o amor o tempo inteiro. E isso é o que a nossa salvação será dessa forma, né? Trabalhar, como o Pastorino disse no início, com o amor, porque com o amor nós conseguimos nos libertar das nossas chagas, das nossas imperfeições, né? Transformar esse homem velho em novo homem e encontrar uma vida nova, né? E cada um tem o seu ponto para a libertação, cada um está num estágio, né? E não adianta eu querer mudar o jeito do outro, porque isso não faz parte, né? Eu só posso mudar a mim mesma. Então, assim, Pastorino tem tudo a ver, né? Sempre a gente pega assim, acha que é o acaso, mas o acaso não existe, né? Escolhe uma página e ela está sempre contribuindo com o estudo, né? Trabalhar com amor na seara de Jesus. Uma das coisas todas que você falou aí, você está falando, eu estava pensando, que a gente está estudando aqui há um tempão, que a Bíblia ela tem várias camadas de interpretação, e conforme o nosso conhecimento, e o nosso conhecimento, que a gente já chegou à conclusão que é um conhecimento, uma pesquisa sem nem preconceitos, que você pode pegar informações até de outras culturas e religiões para interpretar melhor a Bíblia, para poder compreendê-la melhor. Essa visão desse Jesus guerreiro, né, desse Messias guerreiro, gente, infelizmente, a gente também sabe que a maioria das religiões provém dos homens e dos seus preconceitos. Ainda essa interpretação, não só de Jesus, mas principalmente de Deus.
esse Deus sectarista, que se você não segue o meu Deus, você é o inimigo. Se você não segue as coisas do jeito que eu acho que é o certo, que eu aprendi, você é o inimigo. O inimigo é ser combatido. E não é nada disso. Quanto mais gente estuda, mais a gente aprende aquilo que você está falando. É tudo baseado no amor ao próximo, essa coisa que o Espiritismo fala muito, que fora da caridade não há salvação, ou seja, fora de uma fé com obras não há salvação. É preciso que toda fé produza obras e obras de amor, mas de amor ao próximo, sem nenhum tipo de preconceito, porque existem aqueles que acham que fazer obra é tentar evangelizar o outro à força. Isso não é uma obra, isso, pelo contrário, eu acho que vai contra a ideia de obra do nosso evangelho, né? Bom, se a Mercedes ou a Janete quiser falar mais alguma coisa, por favor, comenta agora, senão eu vou ler o pastorino direto. Mercedes, Janete, posso ir? Ok, então vamos lá. Pastorino, como a gente sempre sabe, vê, ele vai pelo outro lado, né? Ele vai por uma interpretação mais profunda. Então vamos lá. Sobre a figura dos fatos que narra, revela-nos Mateus o que normalmente ocorre com o intelecto. E aqui o intelecto representa José, que recebe o impacto da revelação por parte da intuição. E a intuição, no caso aqui, é Maria. Ou seja, o impacto que José recebeu da revelação Maria que estaria grávida, né? Assusta-se, raciocina, perquire, medita e não consegue ter outra saída senão a de recusar o que lhe traz a intuição. Isso a gente vê muito. Quantas vezes a gente mesmo vê uma intuição na cabeça da gente e a gente contraria ela, porque a nossa inteligência, o nosso intelecto diz: ah, não, isso é absurdo, é imaginação minha, a gente acaba se estrepando sempre. Muito bem, muito bem apresentado o fato para descrever a luta intelectual das criaturas e sua resolução final. Repudiar as loucuras entre aspas, da intuição. Na realidade, vemos, pela narrativa dos fatos, que a intuição recebeu a revelação do espírito, do eu interno, antes de unir-se ao intelecto. Foi ela a primeira a conceber a ideia. Então, aqui ele está colocando o seguinte: isso aqui é uma parábola, uma metáfora sobre a visita do anjo. O anjo visita primeiro a Maria, diz que ela vai conceber e tudo mais. E depois, esse anjo, que ele coloca aqui como sendo esse eu interno, é que vai visitar José para dizer: ó, não a repudie. E a concebeu virginalmente por obra do Espírito, eu interno, e não por intermédio de outro qualquer homem. No entanto, quando há real sinceridade intelectual, sendo justo, parece um auxílio, e por vezes de modo imprevisto. Com José, deu-se o fato fora do corpo dentro. Quando à noite se achava o intelecto desprendido do cárcere da caixa craniana do cérebro, e, portanto, estando ampliada a sua visão compreensiva, ele, intelecto, vê e aceita, porque compreende que a intuição foi iluminada e concebeu pelo espírito e não por divagações traiçoeiras. Ao verificar esse fato de suma importância, o intelecto aceita nisso a intuição, aceitá-la como esposa, isto é, na maior intimidade e fusão dos dois em um, até que possa nascer o fruto anunciado. Todavia, a união não é ainda total e perfeita. Só o será quando aparecer a realidade do Filho. Por isso, diz o evangelista, não a conheceu enquanto não lhe nasceu o Filho. Só aí é que o intelecto se unifica à intuição, para que ambos usufram Parou, da Cristina. felicidade incomensurável do Cristo interno. Fala. A gente não ouviu, eu não ouvi um pedaço. Qual pedaço você não viu? Há 30 segundos. Há 30 segundos. Qual foi o último pedaço que você ouviu? Portanto, não sei o que lá do filho, aí deu uma pausa. Vocês escutaram? Portanto, Eu não ouvi nada. deixa eu ver. E, portanto, porque José, a intuição, o intelecto só vai receber
essa informação perfeita quando estiver agora perdi a palavra de novo. Fora do corpo, fora da cara, porque pelo sono a gente se afasta do corpo, e, portanto, estando ampliada a sua visão compreensiva. Ele, intelecto, vê e aceita, porque compreende que a intuição foi iluminada e concebeu pelo espírito, e não por divagações traiçoeiras. Ao verificar esse fato de suma importância, o intelecto aceita unir-se à intuição, aceitá-la como esposa, isto é, na maior intimidade e fusão de dois em um, até que possa nascer o fruto anunciado. Todavia, a união não é ainda total e perfeita. Só o será quando aparecer a realidade do Filho. Por isso, diz o evangelista, não a conheceu enquanto não lhe nasceu o Filho. Só aí é que o intelecto se unifica à intuição, para que ambos usufruam da felicidade incomensurável da presença de Deus conosco. Até aí, tudo bem? Tudo bem? Então vamos continuar. Do Cristo interno manifestado às criaturas. Não há negar que os fatos revelados pelos evangelhos, como por todos os livros sagrados da humanidade, são feitos através de fatos e de narrativas maravilhosas. As palavras são escritas de tal forma, os pormenores descritos com tal cuidado, que o leitor desprevenido apenas lê e compreende o que está realmente escrito, e não avança para o sentido profundo e místico que essas palavras querem ensinar. Por isso, Jesus ensinava em parábolas, e seus discípulos lhe seguiram fielmente os ensinamentos, para que a profundidade dos conhecimentos não atordoasse, nem atordoasse aqueles que não podiam suportar. Isso está em João 16:12. Isso a gente está vendo toda hora, que certas verdades não eram para ser ditas nem naquela época e algumas nem hoje podem ser alcançadas. E por não suportar, e para que só fossem revelados quando os tempos fossem chegados. Isso está em Mateus 24:33. Mas é mister não perder de vista que as palavras dele são espírito e vida. Isso está em Jó 6:63. Aí eu quero encerrar com aquilo que foi debate da última aula, porque eu não compilei aqui, eu vim só para essa parte, digamos, mais profunda, mas há todo um escrito sobre a questão da virgindade carnal de Maria, que na realidade é aquilo que a Mercedes falou. Não desmerece o Cristo ter nascido de uma união carnal, porque essa coisa aqui da virgindade dela num nível espiritual, num nível do eu profundo, que recebe essa mensagem do eu profundo sobre a concepção, tá? Não quis entrar nesses pormenores, que isso é muito polêmico, mas o que ele coloca aqui é justamente isso aqui, ó, que Cristo falava por parábolas justamente para não atordoar ninguém com os seus ensinamentos, que são coisas assim muito profundas que a gente vai precisar de tempo para conseguir digerir, compreender, sem que isso fira certos conceitos mais estratificados que a gente tem sobre nós. Então, ele coloca bem essa coisa da união do intelecto com a intuição, como sempre, os nomes, os fatos servindo sempre como base para esse conhecimento mais profundo. Então, esse nascimento desse Cristo, esse eu interno, esse Cristo de Deus, se dá pela união plena do intelecto com essa intuição iluminada por esse eu interno, não essa intuição imaginativa. Então, o dia que se conseguir fazer isso, e é muito difícil, acho que tão cedo não chega, justamente porque o nosso intelecto ele costuma querer se apoiar principalmente na racionalidade de uma ciência que ainda é muito insípida, e ele costuma duvidar, sim, dessa intuição. É muito difícil aquela pessoa que consegue simplesmente unificar as duas coisas de maneira plena e sem nenhuma restrição. O que vocês acham? Fala, Janete, mas você tem que se desmutar, que você está... Posso?
Deixa eu te falar, o Pastorino fala que Jesus falava por parábolas, mas eu não acho que seja. Eu acho que era assim, o povo que ele escolheu, os apóstolos todos, eram muito rudes, né? Eram pessoas assim muito primárias no sentido intelectual. Então ele contava as histórias, que é uma forma mais fácil mesmo das pessoas entenderem. Se você pegar uma criança e contar uma história, ela tem um entendimento. Se você for dar uma aula, ela não absorve da mesma forma. Então, assim, os apóstolos, naquele filme, eu até falei para vocês, lembra? Chosen, que são quando ele escolhe os apóstolos, ali coloca. E tem um outro pedaço que o Pastorino coloca também, que eles são assim muito primários, rudes, né? Assim, meio ainda para serem ilibados, porque, lógico, se você pega uma pessoa mais simples, é mais fácil você incutir uma ideia de que uma pessoa já mais intelectualizada. Uma pessoa mais intelectualizada vai ter que ter argumentos de maior profundidade. Não sei se eu estou certa, ok? Bom, E desculpa, eu estou comendo, tá? Desculpa. sem problema. Aí também depende, por exemplo, ali entre os apóstolos, a gente tem Lucas, que é médico, que é de origem grega, etc., ele é mais intelectualizado. E a gente tem que acreditar, pelo menos eu acredito, que esses espíritos, embora estivessem, como você falou, ainda bastante primários, eles já tinham um certo desenvolvimento espiritual até para poderem ser discípulos. Eu acho que a questão não é nem tanto os apóstolos, embora também seja, mas principalmente para quem de saber que chegariam esses ensinamentos, que eram ensinamentos que, como a gente sempre fala, a primeira camada do evangelho ela é moral, e é o suficiente. É o suficiente naquela época, que é como se fosse uma receita de moralidade para que as pessoas vivam em harmonia. E esses outros conhecimentos, como a gente vem estudando, principalmente através do Pastorino, eles são muito mais profundos. Aí sim, para chegar a esses outros conhecimentos, que eu estava comentando antes de você entrar, precisa de um conhecimento maior e um estudo maior, até mesmo de outras culturas e religiões, sem nenhum tipo de preconceito, para que se possa inserir isso no próprio estudo. Aí eu vou voltar, que eu sempre cito a parábola daquela questão de encontrar um homem com um cântaro d'água junto da fonte. Historicamente, a gente sabe que nenhum homem naquela época pegava água, tá? Não era trabalho de homem, e que Pastorino foi lá na astrologia para ligar isso à era de Aquários. Mas, para fazer isso, é claro que ele teve que romper com os ensinamentos primários que ele teve em termos de religião. Porque que religião vai aceitar o ensinamento astrológico, inserir o ensinamento astrológico numa compreensão do evangelho, entendeu? Teve uma outra que ele foi lá falar de Shiva. Quer dizer, eu acho que é proposital essa coisa de haver várias significações ocultas que só seriam realmente começar a destrinchar quando a humanidade se aprofundasse no conhecimento sem preconceitos. Mas, a princípio, o evangelho cumpre aquilo para que ele foi feito, que é o ensinamento moral mais simples, que alcança esse ser humano de uma mentalidade e um intelecto mais rústico. Está ali o ensinamento moral. Não matarás, já é o suficiente. Agir com bondade e respeito para com o próximo, entendeu? Assim vejo eu. Príscila? Achei bem interessante quando ele vem falando, apesar que em outras ele já falava, né, dessa questão do intelecto sendo José, a intuição sendo Maria, nós já tínhamos visto isso numa outra parte, né? O anjo primeiro se revela a Maria, né, que é a intuição, e depois a José, né? E José recebe isso em sonho desdobrado, né, que ele vem falando até, então, dessa questão toda. E tinha um outro texto de Emmanuel que falava sobre essa questão da obediência de José, né? Porque ele aceitou, né? Ele aceitou com o coração e fez o que precisava ser feito, né? Em relação a Maria, que você estava falando aí, né? Que o Pastorino vem falando mais da questão da pureza espiritual, né? Eu não poderia ser mãe de Jesus. Eu não tenho elevação espiritual para receber Jesus, né? Então,
tem que ser alguém assim muito mais à frente do que a humanidade, Ela era porque ela missionária. passaria por muitas coisas, né? Mesmo ela sofrendo, tudo mais, mas ela tem um preparo, né? Cada um recebe segundo a sua capacidade, né? Deus não dá nem mais nem menos. E Sim. essa questão das camadas do evangelho, né? Revelado no momento certo, né? A princípio, assim, a humanidade naquela época, né, ainda tinha muita deficiência. Hoje, nós ainda temos muita deficiência, né? Essa questão moral a gente ainda não conseguiu atingir, né? Fazer o básico ali do Evangelho de Jesus, a gente não consegue praticar isso o tempo inteiro. Então, assim, ainda tem muito tempo, né? Ainda tem muito trabalho para continuar nessa parte rasa, né? Tá nadando ali no mar, ali no início, né? Onde a onda quebra, porque não dá para ir mais fundo, não, porque não temos estrutura ainda, né, para poder alcançar o mar, Que é né? o Então, evangelho. só isso. Eu acho que a gente tem que ser muito gratas mesmo, pelo menos a gente agora já conseguiu perceber que existem outras camadas, da gente sair da letra literal. Isso já é um ganho maravilhoso, da coisa do sair da letra literal, né? E saber que, como você falou, o caminho a ser trilhado é enorme, é enorme. Isso aqui que a gente está fazendo, é uma reunião de estudo, é metade de um primeiro passo. Eu acho que é metade de um primeiro passo, que o primeiro passo seria a gente se dedicar a estudos mais profundos de outras religiões, de outras culturas, até ou de outras línguas, de língua morta e tudo mais. Mas aí deixa quieto, Pastorino fez isso por nós, a gente fica no nível de estudar Pastorino, quem sabe outras vidas a gente aprofunda mais alguma coisa. Mas pelo menos eu acredito também que aqui nós aqui que estamos aqui, Mercedes, Janete, você e eu, quero crer que a gente não olha nenhuma outra religião com nenhum preconceito. Nós somos pessoas abertas. É por isso que a gente gosta de estudar pelo Pastorino, porque a gente tem essa abertura de dizer, não, a minha religião não é a perfeita que tem a verdade absoluta. Acho que aqui ninguém tem isso, de chegar e dizer a minha religião tem a verdade absoluta. Acho que a gente aqui consegue pensar que não. Pode ser sim que aquele homem com cântaro represente a era de Aquários. Pode ser sim que aquele esteja se referindo a Shiva. Pode ser, sabe, isso de não ter preconceito, eu acho que a gente tem que agradecer a Deus por ter nos proporcionado uma trajetória que nos ensinou a nos despir dos nossos preconceitos, e aí já é um bom começo. Já é um bom começo para a gente. Mercedes, por favor. Não, eu quero até pedir desculpa que eu estou combinando de ir no enterro hoje, que ontem a gente estava saindo dos tarefeiros e a mãe de uma amiga lá da nossa reunião tinha acabado de desencarnar. Então agora estamos combinando ali para ir no enterro. Depois eu vou olhar na filmagem do YouTube que foi falado agora, Tá. tá? Meu amor, não é dona Nadir, não, né? Tá. Eu também perdi uma vizinha aqui, e também vai ser o enterro hoje, só que eu não vou porque hoje eu tenho meu centro, né? Mas é aquela história. Acontece com todos, vai acontecer conosco. A gente pede que, como é, que Deus ampare os familiares e todos aqueles que, não só essas pessoas, mas todas as pessoas que estão desencarnando nesse momento pelo mundo afora, que a passagem nunca é simples e as famílias também precisam do apoio. Então, se ninguém tiver mais nada a acrescentar, está dando aqui o aviso de 10 minutos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu posso pedir para a Priscila fazer a prece de encerramento. Pode? Vai lá, Priscila, meu anjo, por favor. Janete não quer falar nada, não, né? Não. Ah, ok. Então, assim, vamos fazer a nossa prece de encerramento desse estudo abençoado. Primeiramente, agradecendo a Deus por essa oportunidade benfazeja, por esses ensinamentos que vão clareando a nossa mente, né, o nosso intelecto, para a gente poder continuar na seara, continuar trabalhando, né, de maneira correta, e assim, Senhor.
que essas bênçãos que foram derramadas sobre as nossas casas possam chegar por toda a nossa vizinhança, possa chegar nessas famílias que estão tendo seus entes queridos voltando para a pátria espiritual. Que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor fortaleça o coraçãozinho dessas pessoas, Senhor. Abençoe a cada um deles. Abençoe os nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão nos asilos, nos orfanatos, irmãos em situação de rua, aqueles outros irmãos, Senhor, que auxiliam esses irmãos em situação tão difícil, que é estar na rua, não ter um teto para se abrigar, às vezes abandonado pela família, que eles possam ser acolhidos, Senhor. Que Maria de Nazaré possa abençoar cada um de nós, porque a mãe é sempre muito acolhedora. Senhor, abençoe os corações mais embrutecidos, aqueles corações refratários, Senhor, ao teu ensinamento. Abençoe a todos nós que estamos aqui no planeta Terra, principalmente aqueles que passam por grandes dificuldades, Senhor, sejam elas quais forem. E assim, Senhor Jesus, vamos pedir a tua permissão para finalizarmos o Evangelho de hoje, pedindo que o Senhor fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, Prícila, mas enquanto você estava rezando aqui, eu estava pensando uma coisa. A gente desenvolve o intelecto da criança desde a tenridade. Coloca lá no colégio, ela vai aprender a ler, escrever, a gente fomenta a leitura para ela ter mais conhecimento. Mas a gente não faz nada para desenvolver a intuição das pessoas. Eu estava me lembrando, sabe, aqui, daquele filme Guerra nas Estrelas, que vendo lá os olhos do Jedi, ele tem que conseguir acertar as coisas de olho fechado, isso é por intuição. A gente não faz o desenvolvimento de intuição, a gente só faz de intelecto. Então, aí, volto a dizer novamente, é sempre só mais uma asa que a gente vai desenvolvendo, aquela asa musculosa, a outra está lá atrofiada. Então, eu estava aqui pensando sobre isso, que a necessidade dessa união perfeita entre intelecto e intuição iluminada por esse eu interno. E a importância da arte nisso, o desenvolvimento da intuição. Sim, também, entendeu? Mas a gente não faz nada por isso. Porque a gente ainda vive vamos voltar sempre ao mesmo ponto. É um mundo tão materializado, esse mundo capitalista de produção de riqueza, que só valoriza o intelecto, só o intelecto. A gente ainda está bem longe. Eu acho até que não vou nem desenvolver, mas recuperar. Porque eu acho que, por exemplo, as civilizações antigas e também os povos originários, de repente, têm mais percepção dessa necessidade do que a gente, homem civilizado, a humanidade civilizada. Concordam comigo, gente? Ou eu estou viajando? Concordo. Obrigado. Bom, a gente vai continuar, né? A gente agora está indo numa linha de tempo assim, cronologicamente racional. Racional! Então, agora a gente vai para Pode Mateus. fazer um dia no mês, pode ser a linha intuitiva. Vamos fazer isso, então, né? Tá. Mas agora vai da próxima, tá? Agora vai Mateus 2, de 1 a 12. E aí vai falar também da visita dos Reis Magos. Eu acho que vai dar bastante pano para manga essa coisa da visita dos Reis Magos, que eu só imagino a simbologia daqueles presentes todos. Deve ser muito interessante. Aí, na próxima, a gente faz uma escolha aleatória. Gostei da sugestão da Mercedes. Tá? Então, meus amores, muito obrigada novamente pela participação de vocês. Virou assim, gente, aquela coisa sagrada de estar aqui sempre com vocês, de ter até uma expectativa durante a semana. Pode falar, Mercedes. Tem o livro do Ben-Hur, traduzido pelo Heitor Coni, que começa com o encontro dos Reis Magos, a procura do menino
né? E seguindo a estrela. Gente, é o primeiro capítulo do livro, mas na tradução do Ben-Hur, na tradução do Coni. A gente chora, é lindo. Mas eu não tenho mais esse livro. Esse livro tinha lá no Herbert. Era uma coleção juvenil, sabe? Acho que jogaram fora, Cristina. Falar Eu vi nisso, o filme. tem alguns livros aqui para doação. Eu tenho que. Depois a gente combina. Eu ir lá. Foi bom, só veio essa dica um pouquinho tática, já acabou a Flynn lá em Maricá. Mas ano que vem tem de novo, Mas todo é ano com a tem tradução do Coni, Cone. do É Coni. é Porque a para história de Ben-Hur é para muito linda. adolescente. O livro é para adolescente. É uma adaptação, né? Muito bonita. Vocês, a Príscila e a Janete, viram o filme Ben-Hur? Se não viram, aconselho, tá? É muito tempo atrás, é muito tempo É. atrás mesmo. Para É, lembrar, o autor do livro, ele fez um estudo para provar que Jesus nunca existiu, para provar que aquilo tudo era mentira, que essa coisa de que acontecia, não acontecia nada. E como, quando ele foi se aprofundando no estudo, ele se cristianizou, e é, aí é, fez o livro para mostrar a fé, que remove montanhas, né? é parente daquele cara que foi lá entrevistar o Chico Xavier, que também não acreditava lá e saiu espírita da entrevista. Saiu espírita. Acho que E poucos. todas as passagens do livro, né, são adaptações do Evangelho, né? Quando ele vai para as Galés, né? Que é Sim, Paulo de Tarso indo para as Galés, quando oferece água a Jesus, ele que oferece a água no Calvário, né? Muito bonito, muito bonito. O recomendamos. primeiro Então, mas capítulo e o último, Nossa Senhora, é muito bonito. é porque no final a mãe e a irmã se curam da lepra, né? Quando Jesus morre, Também aquela onda de cura pelo mundo. É muito lindo mesmo. é. Emocionante. Meus amores, então, beijo no coração. Boa semana para vocês. Até semana que vem. Beijo. Tchau.